profetizar que esse seria o nosso melhor final de ano. Quem crê nisso, diga amém. Então você tem que falar isso. Desde o dia 1º de outubro, nós temos declarado outubro, novembro e dezembro, 3 meses, o meu melhor final de ano. Ah, pastor, 2022 foi muito bom. Pode ter sido, mas não vai nem se comparar com esse ano. Amém? Só que depende de alguma escolha que você precisa fazer. Escolhas são coisas que, depois eu vou te explicar melhor durante essa mensagem, elas vão nos trazer resultados. E escolha ninguém pode fazer, nem por mim, nem por você. Vamos ver aqui o versículo, eu já explico para você. Deuteronômio 30:19, quem achou, diga amém. E diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e o que mais? E a maldição. Escolhe, pois, o que? A vida, para que vivas tu e a tua semente. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava preparando o povo de Israel, porque eles estavam para assumir a terra prometida, eles estavam para entrar em Canaã, e Deus agora chama o céu e a terra como testemunha. E Deus faz para eles uma proposta, presta atenção. O Evangelho, estava dizendo no primeiro culto, que o Evangelho ele é uma proposta. Deus ele sempre vai propor diante de nós duas opções, sempre serão duas, nunca serão mais. O que Deus sempre fez? Deus nunca escondeu do ser humano que existe um outro caminho fora do dele. Deus nunca escondeu de nós que existe um outro tipo de vida fora da palavra dele. Se você vê desde o início, Deus chama lá no jardim do Éden, Adão e Eva, e Deus fala assim: olha, aqui tem todas as árvores que vocês podem comer, mas tem essa aqui também, que eu não vou esconder de vocês, tem essa aqui que não pode. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Agora, vocês é quem deve o quê? Escolher. Então Deus ele seria injusto se Ele só nos mostrasse o caminho dEle, se Ele só nos mostrasse o caminho da obediência, aquilo que agrada a Ele. Por que Deus não é injusto? Porque Ele nos deu uma coisinha chamada livre-arbítrio. Você sabe o que é livre-arbítrio? Sim ou não? É o livre poder de escolha. Então, para Deus ser justo, Ele vai nos mostrar sempre os dois lados. Ele vai mostrar o caminho dele, o plano dele para nós, a vontade dele para nós, mas ele também vai mostrar a outra opção. Ele vai mostrar aquele caminho que não é o dele, mas que você também pode o quê? Escolher. Então presta atenção nessa mensagem hoje, que escolha é uma coisa muito importante. Primeiro, que escolha, ela pode fazer você viver a bênção ou a maldição. Ela pode fazer você viver a vida ou a morte. Se o que Deus está falando aqui é verdade, eu quero que você responda para mim: quem hoje está vivendo a maldição é porque escolheu. Quem hoje está vivendo a morte, simplesmente é porque escolheu. Ah, pastor, mas não concordo com isso. Eu não escolhi passar pelo que eu estou passando. Eu não escolhi viver o que eu estou vivendo. Não sei o que você está vivendo hoje. Mas vamos lá, deixa eu te mostrar como é a escolha. Eu concordo que ninguém escolhe, por exemplo, um câncer. A pessoa que hoje talvez está sofrendo lá com câncer, ela diz: não foi isso que eu escolhi. Não escolhi isso. Mas volta um pouquinho atrás. Não é todo o caso, tá? É alguns casos e alguns exemplos que eu vou te dar a respeito de escolha. A pessoa não escolheu um câncer de pulmão, mas ela escolheu fumar. Isso ela pode escolher, sim ou não? Pode. A pessoa, por exemplo, ela não escolheu o divórcio, mas ela escolheu a bebida. O divórcio talvez não foi a escolha, mas a escolha foi beber. Foi ceder ao vício, viver esse vício da bebida. E talvez ele trouxe o divórcio. Isso é em tudo, irmãos. Ai, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Eu não escolhi esse negócio, diabetes, triglicéridos, pressão alta. Tá, mas presta atenção na escolha do seu hábito de vida.
Você escolhe o que você come, sim ou não? Você escolhe a maneira que você vai viver. E essa escolha vai trazer consequência. Eu estava meditando isso ontem e eu vi um negócio assim que me chamou muita atenção. Dentro da palavra escolher, tem como colocar para mim na tela a palavra escolher? Preste atenção, vou mostrar isso para você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Eu não fiz isso de manhã não. Dentro da palavra escolher, você vai reparar que dentro dela você encontra a palavra colher. Já reparou isso? Vou te mostrar, não sei se ele vai conseguir colocar, se conseguir vai ficar bom, vai ficar melhor ainda. Eu não fiz isso de manhã, peguei eles de surpresa ali. Se conseguir, melhor ainda. Dá para colocar? Perfeito, está ali. Escolher. O que é escolher? É você optar entre duas opções. Deus sempre vai dar duas. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção nisso, porque não tem três, não tem uma outra. E essa questão de escolher é o seguinte: se você não escolhe uma, você já está escolhendo? É assim que funciona o mundo espiritual. Não, pastor, eu não quero a bênção, então você já escolheu a maldição. Não, eu não optei por escolher a vida, então você já escolheu o quê? A morte, porque deixar de escolher também é uma escolha. Isso também vai contar. Com isso aqui que eu vou te falar agora. Se você pegar a palavra escolher, dentro dela, tem como separar para mim só o esse? Separa para mim o esse. Olha lá, se encontra dentro dela, dentro da palavra escolher, se encontra a palavra colher. Está lá. Deu para enxergar, sim ou não? Significa o quê? Que quando você está escolhendo, que a escolha vai trazer para você uma colheita. Já ouviu falar de frutos de uma escolha? Isso existe, irmão. Isso é verdadeiro. Você pode discordar de mim, você não pode discordar da palavra. Deus estava dizendo ao povo de Israel: eu estou propondo diante de vocês a bênção e a maldição. Eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte. Vocês escolhem. Quem está vivendo a maldição é porque escolheu. E quem vai viver daqui a um tempo está escolhendo. Quem está vivendo a morte é porque escolheu. Irmão, presta atenção nas suas escolhas. Porque dentro da palavra escolher, tem a palavra colher. Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Deus, no final de tudo, quem escolhe é você. Deus, Ele não nos obriga a escolher. Ele nos propõe. Mas Ele não nos obriga. No final de tudo, a escolha é sua. Deus vai te mostrar os dois caminhos, Deus vai te mostrar as duas opções, mas no final de tudo, a escolha pertence a você. E porque Ele nos deu esse livre-arbítrio, que é um poder, nós podemos escolher, então também nos deu a responsabilidade de arcar com as consequências. Se você quer colher bem, então escolha bem primeiro. Escolha. Comece a escolher na sua vida. Presta atenção a alguns conselhos que eu vou te dar aqui. Escolha as amizades com quem você anda. Porque tem gente hoje que está numa situação que diz: eu não escolhi isso. Escolheu. Você escolheu desde quando você começou a escolher pessoas que te levaram a isso. Eu falava lá no nosso culto em Lavínia o seguinte: pensa numa coisa para influenciar em escolha. Uma coisa que influencia em escolha são amizades. Amizades. Cuidado, meu irmão. Escolha muito bem com quem você anda. Escolha muito bem com quem você vai andar. Esteja com pessoas que te aproximam de Deus. Esteja com pessoas que estão mais perto de Deus que você. Escolha. Os estudiosos dizem, uma vez eu vi uma pesquisa, que a pessoa ela acaba se tornando, querendo ela ou não, ela acaba se tornando uma média das 5 pessoas com quem ela mais anda, com quem ela mais convive. Ela acaba se tornando uma média. Presta atenção nisso. Às vezes você acha que você fala do jeito que você fala, porque você decidiu assim, mas você não percebe que isso é influência de alguém com quem você anda, que fala desse jeito, você aprendeu a falar desse jeito. Talvez você age do jeito que você age e não percebe que isso é uma influência de alguém com quem você escolheu para andar com você.
Você pensa do jeito que você pensa, você não percebeu que talvez isso aí é uma consequência de alguém que convive com você, que te influenciou o seu pensamento. Quantas pessoas, meu irmão, escolheram gente errada para andar junto e hoje estão sofrendo as consequências? Isso não é invenção minha, a Bíblia diz assim, ó, anda com um sábio e serás o quê? Sábio. Anda com um tolo e você vai ser igual a ele. Isso é bíblico. Então escolha bem. Tem gente que não está alinhado com o propósito que você diz que quer para a sua vida. Veja bem, vou dar um exemplo. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero estar mais perto de Deus. Como é que eu vou ficar andando com pessoas que estão indo por um rumo totalmente contrário do meu? A pessoa quer beber, fumar, quer farriar. Não dá. Ou ela entra em acordo comigo, ou eu vou entrar em acordo com ela, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem jeito, meu irmão. Peraí, se eu tenho um propósito para a minha vida e essa pessoa não está alinhada a esse propósito, meu amigo, vou me afastar de você. Não dá. Isso está atrapalhando a sua vida. Escolha bem as suas amizades. Escolha. Porque tem coisa que você não está percebendo. Você diz, não escolhi isso. Mas você fez uma escolha lá atrás que lhe fez viver isso. Você está fazendo uma escolha hoje que vai lhe fazer trazer a você consequências. Tem como a pessoa falar assim, eu não escolhi passar essa dificuldade financeira, mas você talvez escolheu não ser fiel a Deus. Eu não escolhi esse sofrimento, mas você fez uma escolha lá atrás talvez de não temer a Deus, de não colocar Deus em primeiro lugar. Tudo é escolha. Irmão, se você está aqui hoje, por exemplo, você que está aqui, você está aqui porque você escolheu estar aqui. E quem não está? Também. Não é simplesmente, eu não estive, não, você fez uma escolha. Eu não fui. Salvo, né? Tem as suas exceções. Gente que talvez gostaria de estar aqui hoje, mas não teve como. Mas teve gente que fez uma escolha. Entre ir e não ir. Entre estar e não estar, preferiu não estar. E você acha que vai ficar por isso mesmo? Mas é um culto, pastor. Mas um culto leva a outro, que leva a outro, que leva a outras escolhas e vai trazer consequências. Quem está entendendo, diga amém. Tudo são escolhas. Não tem como você fugir delas. Não é coisa que eu estou inventando, não. Isso é a palavra de Deus, meu irmão. Vou te mostrar. Vamos lá para Jeremias capítulo 4, versículo 18. Quem está entendendo, diga amém. Jeremias capítulo 4, versículo 18. Eu vou ler em duas versões. Vou ler primeiro na Bíblia corrigida, depois nós vamos ler na Bíblia a linguagem de hoje, tá? Jeremias capítulo 4, verso 18, vou falar o que eu falei nos outros cultos. Anota esse versículo, marca ele, destaca ele aí, para você nunca mais esquecer esse versículo. Eu estava dizendo nos outros cultos que eu lembro o dia que o Espírito Santo falou esse versículo no meu coração. Eu passei por uma situação que eu não vou comentar aqui, que foi que eu passei, mas antes de eu passar, eu me lembro muito bem, eu lembro até o dia. Estava lá passando, e dentro do meu coração, não escutei uma voz, não foi uma voz audível, mas foi uma, eu não sei nem te explicar, foi uma impressão, dentro do meu coração veio esse versículo, Deus falou exatamente isso. O teu caminho, as tuas obras te trouxeram estas coisas, mas nem tinha acontecido ainda, não tinha acontecido o que veio acontecer depois, mas Deus já estava me avisando, que eu iria passar pelo que eu iria passar, porque eu escolhi. E hoje o Espírito Santo está avisando você aqui, preste atenção, você que veio esse culto hoje, você não veio por acaso. Tem gente que vai passar pelo que vai passar, porque escolheu. Não é brincadeira o que eu estou falando. Receba isso como um aviso do Espírito Santo. Tem gente que vai passar, eu estou falando de coisas que nem aconteceu ainda. Tem gente que vai passar pelo que vai passar, porque está escolhendo isso hoje. É uma escolha que você está fazendo pelas atitudes que você está tomando. Então pega isso hoje e veja bem o que você está escolhendo para a sua vida. Veja bem. Escolha direito. Você está solteiro?
Você quer alguém para a sua vida? Observa bem. E tinha um pastor que falava para mim o seguinte: olha, tem muita coisa que a gente não pode escolher na vida. A gente não escolhe onde a gente nasce, qual vai ser a nossa família, qual vai ser o nosso nome, mas tem uma coisa que a gente pode escolher: com quem a gente vai casar, onde a gente vai morar. Isso a gente pode escolher. Então veja bem, irmão. Você não quer sofrer na vida? Observa. Veja os frutos daquela pessoa. Eu sempre digo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Diga glória a Deus. Veja alguém que está no mesmo propósito que você. Vê alguém, se alguém está na mesma fé, pede a Deus alguém que vai te ajudar a se aproximar de Deus. Porque senão, meu irmão, se você não escolher bem, você vai sofrer. E eu vou te falar, uma escolha errada faz sofrer a pessoa, ainda faz sofrer até a família. A família toda sofre. Então, se a senhora, o senhor está aqui, tem filhos, ora a Deus, porque nós vamos falar isso nos outros cultos. Nós não podemos escolher por ninguém. A escolha final é da própria pessoa, mas a gente pode interceder para que alguém escolha certo. Ora para que os seus filhos, mãe, olhe para o seu filho escolher certo. Mãe, ora para a sua filha escolher certo. Ora mesmo, fala: Deus, ajuda o meu filho a escolher o certo, o caminho certo, as coisas certas. Ajuda a minha filha a escolher as coisas certas, o marido certo, de acordo com a tua vontade. Escolhe bem, meu irmão. Ah, pastor, mas o senhor não falou que é Deus que escolhe, é o Senhor que dá um marido, uma esposa? Sim, mas preste atenção. Para eu escolher o que Deus já escolheu para mim, a escolha é minha. Porque Ele tem para mim o desejo dEle, o plano dEle, como eu vim pregando há vários domingos aí atrás. Deus já tem a autoria dEle para nós. Mas cabe a mim escolher o que é a vontade dEle, o que é a minha vontade. Ainda assim é uma escolha. Continua sendo escolha. Eu já vi muita gente está numa situação que hoje está porque fez escolha errada lá atrás. Fez escolha errada. Escolheu pela aparência. Ai, pastor, mas ela é tão linda. O narizinho dela é fininho. Ai, a boquinha dele é perfeita. Vai escolhendo por aí que você vai ver onde você vai parar. Quem é casado? Levanta a mão. Quem já é casado mais de 10 anos? Levanta a mão. Então você sabe o que eu estou falando. A aparência vai embora, não vai? Vai ou não vai? Isso é tudo bobagem, irmão. Claro que contribui. Você não tem que escolher uma pessoa que não seja agradável aos seus olhos. Mas olha para cá primeiro. Olha para o coração. Olha para o procedimento. Olha, meu irmão, veja os frutos. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Beleza passa. A Bíblia fala que murcha como uma flor. Sim ou não? Às vezes tem aquele que não é tão bonitinho, mas é uma bênção de Deus, vai te fazer muito feliz. E o bonitinho do narizinho fininho, a bonitinha da boquinha perfeitinha, vai te fazer sofrer, irmão. Igual um condenado. Eu já vi isso, hein? Já vi isso. Você está rindo? Fala Deus, né? Cuidado, meu irmão. Faz a escolha certa. Para fazer a escolha certa, você tem que olhar para os atributos certos. Porque tem coisa que depois vai lhe trazer sofrimento. Eu estava lá em São Paulo, e São Paulo assim, eu estava comentando com os obreiros, irmão, São Paulo, se você errar o lugar que você tem que entrar, misericórdia. Quem já foi em São Paulo? Misericórdia. Até você conseguir voltar de novo naquele bendito daquele lugar, com aquele trânsito, aquela loucura que eu vou para lá e falo: Jesus, deixa eu só passar por aqui e voltar para a minha terra. E ali eu vou te falar, eu não tenho vontade, só se o Espírito Santo mandar. Se Ele mandar, a gente obedece. Mas eu até peço para o Senhor, assim, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Né? Mas se você errar, irmão, pensa numa volta que você vai dar, num tempo que você vai perder. É meia hora, 40 minutos, para você conseguir ter a chance de voltar naquele mesmo lugar para acertar. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu estava meditando isso ontem. Irmão, tem gente que se errar na escolha, irmão, pode ser que você tenha uma outra oportunidade, mas o tempo que você vai perder, o sofrimento que você vai passar, podia ser evitado, sim ou não? Podia, meu irmão.
Você já está recebendo o aviso. Veja que quando Deus fala da bênção, da maldição, da vida e da morte, Ele ainda dá o bom conselho. Escolhe, pois, o quê? A vida. Deus não pode escolher por nós, mas Ele fala o que a gente precisa escolher. Ele fala, escolhe esse aqui, ó. Ó, tem esse e esse, mas eu estou te falando, escolhe esse. É tão bom quando você não sabe, e alguém que sabe fala para você, olha, tem esses dois, mas eu vou te falar, eu, por experiência, eu escolheria esse aqui é melhor. Esse aqui é bom. Ah, é. Você conhece? Vixe, conheço. Eu tenho um. Eu já fiz. Pode escolher, estou te falando, você não vai se arrepender. Você escolhe com mais segurança, sim ou não? É assim que Deus faz para nós, irmãos. Observe, escolhe. Porque eu vou voltar aqui no aviso, olha, tem gente que vai passar pelo que vai passar, porque está escolhendo. Está escolhendo. Olha o que diz aqui, vamos lá, Jeremias 4,18. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. O que foi mesmo? O que foi? Como é que é? O teu caminho e as tuas. Eu não entendo que tem hora que tem gente que fica revoltado com Deus. Aí tem gente que fica todo irado. Ah, por que minha vida está desse jeito? Sei por que eu estou passando por isso. Meu irmão, não fica chateado comigo não. Olha o recado de Deus para você. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Que coisas? Essas coisas que você está vivendo. E o teu caminho, as tuas obras te trarão essas coisas. Que coisas? Essas coisas que você vai viver daqui a um tempo. Então presta atenção. Falo de experiência. Repito, nunca me esqueço o dia que o Espírito Santo falou lá dentro de mim. Esse versículo aqui. Teu caminho e tuas obras te trouxeram essas coisas. Quando foi pouco tempo depois eu estava passando pelo que eu estava passando. Porque eu escolhi. Eu digo mesmo para você que está aqui hoje, ouça a voz do Espírito Santo e faz a escolha certa. Escolha consagrar a tua vida a Deus. Escolha ser um servo, uma serva de Deus. Escolha ser obediente a Deus. Escolha temer a Deus. Você pode errar, você vai errar em muita coisa. Mas se você escolher fazer a vontade de Deus, meu irmão, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Ele vai te ajudar a acertar. Diga glória a Deus. Fala, Deus, não deixa eu errar. Não deixa eu errar na minha escolha. Eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. E ele fala mais, ó, o teu caminho, as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua o quê? Iniquidade. Não é dos outros, não. Não, estou passando isso, pastor, por causa dele, ou por causa dela. Ah, tal pessoa, pastor, me faz sofrer, me deixou nessa situação. Não. Se você fracassar, você não vai poder colocar a culpa do teu fracasso em ninguém. É as tuas escolhas que você vai viver. É as tuas escolhas. Então toma a decisão hoje, assuma essa responsabilidade para você, porque ninguém pode escolher em teu lugar. E ninguém também vai colher o que você tiver que colher. Ninguém vai colher o fruto das tuas escolhas. É você que vai colher, os teus, a tua casa, a tua família, os que te amam é que vão colher, junto com você. Pode ser coisa boa, eles vão colher, os que te amam, os que estão ao seu lado, vão colher. E se for coisa ruim também. Então escolhe não sendo egoísta, escolhe pensando em você, escolhe pensando nos seus também. Porque se eu escolher ser um homem de Deus hoje, se eu escolher fazer a vontade de Deus hoje, se a minha escolha for honrar Deus hoje, for ser obediente, honesto, andar certo, correto, minha família, os que me amam, vão desfrutar dessa escolha. Só que se eu escolher andar errado hoje, se eu escolher fazer a escolha errada, a vontade do diabo, os prazeres deste mundo, os que me amam também vão colher junto comigo. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Não se revolte contra Deus. Aí depois a pessoa fica, ai, mas Deus, por quê? Está aqui. Muda para mim, para a linguagem de hoje. Olha como esse versículo é forte. Quem está enxergando aí, diga amém. Ora para Deus dar para nós uma televisão maior. Você vai enxergar até lá dos lados da rua, amém? Vou colocar um telão aqui. Cheio esse fundo aqui, ó, para você enxergar. Vamos lá. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo. É forte ou não é forte isso? Misericórdia, chega a me arrepiar. No lugar de Judá, coloca o seu nome. Deus estava falando com Judá e hoje Deus está falando comigo, com você. Você trouxe esse mal para você mesmo. Por que eu estou passando por isso? Eu não entendo. E isso e aquilo, aquilo outro. Você trouxe esse mal para você
Mesmo. Suas escolhas, você escolhe os seus hábitos alimentares. Escolhe ou não escolhe? Ó, nem tudo é o diabo não, viu? Está amarrado, Satanás, essa pressão alta, está amarrado. Olha, fiz o exame, pastor, o triglicérides está lá em cima. E ele está lá comendo lanche, a Coca-Cola. Você está rindo? Escolhe acordar cedo e fazer uma caminhada. Você vai colher da sua escolha. Diga glória a Deus. Fala amém. Amém. É coisa que a escolha é sua. Você trouxe esse mal para você mesmo. Por causa, olha isso, igreja, por causa do seu modo do quê? De viver. É verdade ou não é? Seu modo de viver. Olha como a Bíblia é tremenda. É tremendo ou não é? Eu amo a palavra de Deus, irmão. Isso aqui tem resposta para tudo. Isso aí, esse mal, você trouxe para você mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que você tem feito. Olha lá, o seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Olha o final. Eu, Senhor, estou falando. Quem é que está falando? Ainda bem que ele deixou bem claro ali que não é o pastor. Quem está falando é o Senhor, irmão. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu vou repetir o que eu falei, porque tem gente que vai passar pelo que vai passar, porque está escolhendo. Faz a escolha certa. A vida e a morte é escolha. A bênção e a maldição é o quê? É escolha, irmão. Para mim e para você. E se tem uma coisa que Deus ele é imparcial, eu vou até te mostrar. Vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 6. Se tem uma coisa que Deus é imparcial é na questão da proposta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para você no início que o evangelho ele é proposta. E toda proposta ele requer uma escolha, uma resposta. Não é porque foi feita uma proposta que você já pode sair todo feliz, significa que você já recebeu. Não, proposta está feita, agora tem que ter uma resposta sua. Amém, Jesus? Até dei um exemplo assim, ó. Vai abrindo a sua Bíblia lá, Romanos capítulo 2, versículo 11, eu vou te explicar isso aqui. A pessoa me fez uma proposta, me ofereceu, por exemplo, um carro, no valor de 50 mil reais. Puxa vida, eu fiquei feliz. Fulano me chamou, disse, olha, eu vou fazer uma proposta para você, esse carro aqui pode ser seu a partir de 50 mil reais. Foi feita a proposta, sim ou não? Aí já sai todo feliz contando para todo mundo, nossa, você não sabe, olha, eu estou feliz. Recebi uma proposta de um carro, mas pensa num carro. Um carro lindo, um carro do jeito que eu queria. Foi feito para mim uma proposta, esse carro por 50 mil reais. E eu estou lá todo feliz. A pessoa que ouvir isso, o que ela vai me perguntar? E aí? Você aceitou? Sim ou não? Porque só a proposta não vale de nada. A proposta está lá. Não aceitei, mas pensa numa proposta. Que proposta maravilhosa. Olha que proposta. Só que proposta não significa que é seu. Não mudou nada para você. Só vai mudar se você falar, eu aceito essa proposta. A partir de hoje, eu vou pagar esse valor e esse carro vai ser meu. Então olha para o pastor, tem gente que escuta todo domingo que você vem aqui, você recebe uma proposta. Se você fizer assim, 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 Deus vai te honrar. Se você obedecer a palavra de Deus, se você andar na verdade, Deus vai lhe abençoar. Você vai crescer, você vai ser uma bênção. Você vai alcançar a salvação da sua casa, da sua família. Tudo são propostas. O evangelho é proposta. Só que para funcionar, você precisa o quê? Aceitar, escolher. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente que sai daqui todo feliz que ouviu uma proposta. Fala comigo, proposta não muda nada. Foi feita uma proposta. E o que mudou? Nada. Você vem no domingo e escuta a proposta. Olha, se você ouvir e obedecer, se você temer a Deus, se você servir a Deus, se você se entregar, olha, Deus pode fazer isso, aquilo.
Só que tem gente que fica tão feliz com a proposta, sai dizendo que palavra hoje, Deus falou que se eu obedecer, Deus falou que isso e aquilo, só que ela não dá resposta nenhuma a Deus, e está passando tempo, e dias, e meses, e anos, e até hoje não tomou a decisão de aceitar a proposta. Não vai mudar nada, meu irmão. Está entendendo, sim ou não? Deus quer ouvir uma resposta da proposta que todo domingo Ele te faz aqui. Toda quarta-feira Ele te faz. Toda vez que você abre a Bíblia, Deus está nos fazendo uma proposta entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Você tem que fazer uma escolha. E quem não fizer a escolha, pastor, já fez. Já fez. Se eu não escolher a bênção, só sobrou o quê? A maldição. Se eu não escolher a vida, só sobrou o quê? A morte. Não existe essa coisa. Não, eu não quero escolher a vida, mas também não quero escolher a morte. Não existe uma terceira opção. Não existe, irmão. O Evangelho não tem a terceira opção. Se você não escolheu a vida, você já fez a sua escolha. Se você não escolheu a bênção, você já fez a sua escolha. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção. E ele fala assim: o qual recompensará cada um segundo o quê? As suas obras. Eu não vou receber recompensa segundo as obras de ninguém, é segundo as minhas obras. Irmão, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelas escolhas que eu fiz um tempo atrás. Eu cheguei até aqui por causa de muitas escolhas boas, fiz erradas também. Sou sincero em dizer para você, sou ser humano igual você, fiz escolhas erradas. Tive o preço, mas eu acredito que eu fiz mais escolhas certas do que erradas. E eu quero continuar acertando nas minhas escolhas. E uma delas que eu sei que a escolha certa é continuar obedecendo a Deus, irmão. É continuar fazendo a vontade de Deus. Eu digo para você que está aqui hoje, uma escolha certa que você fez foi estar aqui hoje nesse culto. Já foi uma escolha muito certa. Porque você teve a oportunidade de estar aqui, escolher estar aqui, ou escolher estar em outro lugar, eu sei. E você escolheu estar aqui, glória a Deus. Começou, foi uma pequena, mas foi uma pequena escolha certa. Se você continuar, você vai acertar e vai acertar. E você daqui a pouco vai estar colhendo grandes frutos dessas escolhas. Que Deus está dizendo aqui, ó, Ele recompensará cada um segundo as suas obras. E Ele fala mais, vamos continuar. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e o que? Incorrupção. Gente, irmão, que está escolhendo fazer o que agrada a Deus. Gente que está escolhendo as coisas que não passam. A palavra incorrupção é imortalidade. Pode até trocar para mim, coloca para a Bíblia linguagem de hoje, né? Que é a que a gente está usando. Que é a NTLH, está lá. Deus dará vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem, buscam o bem e buscam a glória, honra e a vida imortal. Porque está aqui, eu lembro quando eu estava contando nos outros cultos, que eu fui para a faculdade, aí chegava lá, pensa uma luta que eu passei. Faculdade, quem já fez aqui sabe, é um ambiente bem difícil para quem é cristão. É um ambiente bem promíscuo mesmo. Faculdade é difícil. Se você é cristão, você vai para a faculdade, você tem que estar muito bem preparado. E eu escutava, eram propostas toda hora, proposta todo dia, proposta a todo momento. Aí eu escutava de alguns assim: eu não posso porque minha religião não permite. Aí eu falava assim: eu posso, só que eu escolho não fazer. É uma escolha minha hoje. Por quê? Estava ali, o prazer momentâneo ou a vida eterna. Eu escolho hoje renunciar a isso, porque o que eu quero é algo muito maior do que isso. Aí as pessoas começaram a entender. Eu comecei a ganhar, alguns colegas de faculdade, eu comecei a ganhar desse jeito. Porque eles viram que eu não era obrigado, eu é que tinha escolhido viver daquele jeito. Eu é quem tinha escolhido fazer daquela forma. E zombavam, no começo era aquela zombaria e tudo, mas foi passando o tempo, passaram a me respeitar. Passaram a entender. Mas por quê? Se você pode fazer, por que você não faz? Se você pode agir desse jeito, por que você não age? Porque eu já tinha feito a minha escolha. Eu já tinha escolhido, e louvo a Deus. Eu me lembro que um deles, que estudava comigo,
Um dia eu tirei, já contei aqui, acho que praticamente 2 aulas do final, no final do dia, as 2 últimas aulas, eu perdi, só pregando para ele, pregando para ele, pregando para ele. E eu espero que ele tenha ouvido, ele me abraçou depois no final, agradeceu, ele estava com sede de ouvir, ele queria saber. E eu expliquei, preguei. A gente terminou a faculdade, eu não lembro agora qual foi o ano, se eu não me engano, 1 ano depois ele sofreu um acidente de carro e morreu na hora. Morreu na hora. Então eu falo para você, às vezes a pessoa acha que vai ter muito tempo ainda. Eu sabia que eu estava investindo naquele tempo. E ele era vida louca, não queria saber, queria curtir. Não. E através devagarzinho, ele foi entendendo, ele foi perguntando. Eu espero em nome de Jesus que ele tenha tido tempo de se arrepender, mas não sei. Então cuidado. Olha lá o que ele diz. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem, buscarem a glória, honra e uma vida imortal. Versículo 8. Vou ler naquela tradução ali, tá? Mas fará cair em sua ira o seu castigo, a sua ira e o seu castigo, sobre os egoístas, sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. E olha o que diz o 11 agora, pula lá no 11. Na sua Bíblia, deixa eu colocar aqui para ler junto com você. Na sua Bíblia, o versículo 11, ele fala assim, ó, que é a Bíblia corrigida, né? O verso 11 ele fala assim: porque para com Deus não há o quê? Acepção, diferença do quê? De pessoas. Ali fala assim, ele trata todos com o quê? Igualdade. Sabe o que é isso aqui? A proposta de Deus é igual para todo mundo. Irmão, não tem diferença entre ninguém. Pode ser quem for, a proposta vai ser a mesma. A bênção e a maldição, a vida e a morte. Por que tem diferença entre as pessoas então? Já me perguntaram isso. Se Deus não faz diferença entre ninguém, por que tem diferença entre as pessoas? Porque tem umas que passam coisas que as outras não passam? Por que umas sofrem coisas que outras não sofrem? Por causa das escolhas. Acabou, meu irmão. Porque Deus não faz diferença. Deus não chama um e faz uma proposta mais baixa. Até brinquei de manhã aqui, que tem gente que pelo jeito que fala, parece que ela está dando a entender que para alguns Deus fez uma proposta mais baixa. Como se fosse assim, vem cá, os dois, eu dei o exemplo deles aqui de manhã, está aqui os dois. Está aqui o Leonardo, está aqui o Samuel. Aí eu falo assim, olha, para você é 10, tá? É a minha proposta para você. Faço para você por 10. Aí eu chego para ele porque eu gostei mais dele, a carinha dele, o jeitinho dele. E eu falo assim, vem cá, não fala para ele não escutar. Para ele é 10, mas para você eu faço por 9. Tá bom? Tem gente que pelo jeito que fala dá a impressão que Deus faz isso, né? Porque o outro não passa pelo que eu passo. Porque o outro não acontece o que acontece comigo. Ô irmão, Deus trata todos com o quê? Igualdade. Sabe o que significa isso? Vira os dois para mim. Para os dois é 10. Para os dois é bênção e maldição, vida e morte. Qual que vai ser a diferença entre eles? Fala mais forte, povo de Deus. Qual vai ser a diferença entre os dois? As escolhas. Então para às vezes de reclamar, de murmurar. Ai pastor, mas o outro está fazendo escolha errada e a vida dele está melhor que a minha. Calma. Porque dentro da escolha, dentro do escolher, tem o colher. Pode ter certeza, Deus não é injusto. Você vai colher o que você está escolhendo. Você vai viver o que você está escolhendo. Quem crê, diga glória a Deus. Então escolhe certo, a proposta é igual. Obrigado, pode sentar. A proposta é igual. Não tem esse negócio de que, ai pastor, para o pastor é mais fácil. Pastor é tudo mais fácil, pastor parece que não tem problema. Oh meu irmão, a proposta é igual para todo mundo. Se você quiser a bênção, se você escolher a bênção, você vai ter tanto quanto o que está do seu lado. Concorda comigo, sim ou não? Qual é a diferença entre as pessoas? As escolhas. Só porque Deus trata todo mundo com o quê?
com igualdade. Quem crê nisso, diga amém. Para de murmurar, para de reclamar, meu irmão. Deus trata todo mundo com igualdade. Para de falar como se Deus fosse injusto. Deus é muito correto. Deus é muito correto com a questão da proposta. O que vai diferenciar uma pessoa da outra, aí é onde eu quero chegar. Qual vai ser a sua posição? Onde é que você vai estar daqui a um tempo? Porque o que diferencia uma pessoa da outra é as escolhas que a pessoa faz. Eu vi isso. Vejo isso. Hoje eu conheço pessoas que lá atrás estiveram comigo, e olha só, olha para o pastor, começaram nas pequenas coisas. Enquanto eu escolhia ir para a igreja, enquanto eu escolhia orar, a pessoa escolhia ir para outro lugar. Começa nas pequenas coisas. Enquanto eu escolhi pessoas de Deus para estar do lado, escolhi pessoas de Deus para poder conviver, ela escolheu outro tipo de pessoa. Começa daí, meu irmão. Enquanto eu escolhi temer a Deus, fazer as coisas corretas, certas, tinha proposta. Tem hora que dava um desânimo, eu queria até agir indiferente com as coisas de Deus, sabe, perder o temor, mas eu escolhi continuar obedecendo, temendo a Deus, fazer as coisas de Deus com amor, com temor. Eu via que a pessoa escolhia fazer de qualquer jeito. Não quero saber mais disso não. Começou a perder o temor, começou a tratar as coisas de Deus com indiferença. Tudo isso são o quê? Escolhas. E hoje, eu sei, tem pessoas que eu sei, eu conheço e eu vejo a diferença. E sabe a diferença que eu vejo de uma pessoa para outra? São as escolhas. Então toma muito cuidado, que isso vai influenciar na sua vida aqui. E não só na sua vida aqui, na vida eterna. Olha o que diz o mesmo versículo. Aliás, continua aí, versículo 12, eu vou até o 13. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus, se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei, serão julgados por quem? Pela lei ou por ela. Por que serão julgados? Porque sabem. Não é só o saber, meu irmão, que muda. Lembra que eu falei que não adianta você ficar ouvindo proposta, que ouvir proposta não muda nada? Olha o versículo 13, presta atenção. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Irmão, você está aqui ouvindo, é muito bom, mas eu tenho que ser muito sincero contigo, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Amo você em Cristo, louvo a Deus por você poder estar aqui, mas deixa eu ser bem sincero com você para me limpar dessa responsabilidade. Só estar aqui ouvindo a proposta do Evangelho não vai salvar você. Só estar aqui a cada culto, a cada domingo, a cada quarta e sexta, ouvindo a proposta do Evangelho, não vai te fazer ser aceito por Deus. Isso aqui é um começo. Você tem que pelo menos ouvir para você saber o que escolher, sim ou não? Mas depois de ouvir, você tem que tomar uma decisão. Você tem que escolher. Ele está dizendo, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Se só ouvir proposta mudasse alguma coisa, todo mundo que estava aqui dentro da igreja ouvindo a palavra já estava salvo. Mas eu tenho que ser sincero e dizer, não está. Não é o fato de estar aqui ouvindo a lei que te salva, é o que você vai fazer quando você sair daqui, e as escolhas que você vai fazer amanhã, e as escolhas que você vai fazer lá fora. É o que você vai escolher quando o pecado estiver diante de você, tiver a santidade e o pecado, tiver o prazer e a renúncia. É essas escolhas que vão te salvar. É claro que quanto mais você conhece, mais fácil vai ficar escolher, sim ou não? Sim. Tenha contato com a palavra, busca ouvir bastante a palavra, leia, busca conhecimento. Porque, meu irmão, quando você está se treinando na palavra, na hora que chegar a hora de escolher, você vai escolher mais fácil, você vai saber o que escolher. Amém, Jesus? Você vai escolher certo, porque você está tendo contato com a palavra e ela influencia nas escolhas. Ore, uma vida de oração te ajuda a escolher certo. Veja Jesus quando foi escolher os seus discípulos. Sabe o que Jesus fez antes de escolher os seus discípulos? Alguém já leu isso na Bíblia? Eu vou falar sobre isso nos próximos cultos. Ele passou uma noite inteira em oração. Uma noite inteira em oração.
E ainda assim, dos 12, um era um traidor. Sim ou não? Quando você vai escolher, você faz o quê? Mamãe mandou. Vai esse aqui mesmo. Irmão, oração te leva à escolha certa. Mas não adianta só estar aqui ouvindo a palavra, entendendo, recebendo uma proposta, se não tiver uma escolha da parte de Deus. Deus está esperando uma escolha minha, uma escolha sua. Ah, pastor, ainda não estou preparado. Deixa eu te dizer uma coisa, você já escolheu. Você já escolheu. Quando nós nascemos, daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, nós já nascemos destinados à perdição eterna. Todo ser humano já nasce indo para o inferno. Jesus morreu na cruz para nos dar uma segunda opção. Concorda comigo? Sim ou não? Que a gente já nasceu com o pecado de Adão já. Nós já nascemos condenados. Jesus morreu na cruz para nos dar uma segunda opção, porque sempre tem que ser duas. Sempre. Ou a vida ou a morte, ou a bênção ou a maldição. E a pessoa que vai para o inferno? Não, Deus não vai mandar a pessoa para lá. Ah, Deus é mau, pastor, como é que, já disseram isso, como é que pode um Deus tão bom mandar as pessoas para o inferno? Não é Ele que vai mandar, é a própria pessoa que vai o quê? Escolher. Está lá a segunda opção, Jesus passou por tudo que passou, para que você tivesse uma segunda opção de escolha, e ainda assim a pessoa escolhe o pecado. A sua condição natural, sendo que ela pode escolher a condição que Deus deu, que Jesus deu a partir do momento que morreu na cruz, de salvo, de justificado. Só que é escolha. Jesus, quando estava lá na cruz, do seu lado tinha um ladrão, o lado direito, e o lado esquerdo tinha outro. Sim ou não? Os dois não eram ladrões? Sim ou não? Os dois eram ladrões. Os dois estavam condenados? Sim ou não? Sim. Deus foi igual com os dois? Foi. Eu te li para você aqui, Deus não faz a diferença entre pessoas. Qual foi a diferença entre eles? É que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Por que um foi para o céu e o outro foi para o inferno? Porque enquanto um escolheu blasfemar, reclamar, se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz e salva a gente também, o outro escolheu respeitar, temer a Deus. E ele chama a atenção do outro, dizendo, nem nessa hora você teme a Deus? E ele escolheu naquele momento ter temor, reverenciar. Ele escolheu aceitar a Jesus como um Salvador. Ele aceitou que aquele que estava ali não era um homem comum. E disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus. Eram dois ladrões, irmãos. Talvez tinham cometido os mesmos crimes, sim ou não? Punição de cruz era os piores crimes que tinha, com exceção de Jesus. Jesus não cometeu nada, mas estava levando os nossos, né? Mas eles tinham cometido os mesmos crimes, estavam na mesma situação. O que mudou no final foi a escolha. Fala para o irmão do seu lado, escolhe certo. Fala para ele, escolha certo. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra.